dia, boa tarde, boa noite, galera. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai fazer algo muito especial e muito diferente do que já propomos aqui no podcast. Pensando no mês da visibilidade lésbica, nós pensamos nesse episódio para discutir sexualidade, gênero, vivências, e trocar muito com as nossas duas convidadas, as malungas Gabi Abreu e Cauane. Então, nesse episódio muito especial, a gente resolveu mudar um pouquinho também o nome e hoje vamos apresentar o Atlântico Negro saindo do cais para falar sobre visibilidade lésbica, bissexual, trans e de homens gays também. Então, eu quero chamar aqui as duas convidadas, Cauane. Oiê. E a nossa segunda convidada também, mais do que especial, Gabi Abreu. Olá, pessoal, tudo bem? Além disso, também estamos com nossos podcasters, Marcos. Olá, gente. E Felipe. Olá, gente, tudo bom? Bom, gente, então a gente quer começar essa conversa de um jeito assim bem íntimo, bem pessoal, contando um pouquinho das nossas experiências, né? Como é que foi pra gente essa questão de nos perceber, né? Eu gosto de falar assim, porque eu acho que primeiro a gente se percebe, porque vendem uma normalidade pra gente, né? Ser normal é você, enfim, se adequar a uma série de padrões que a gente aprende desde a nossa infância, brincando, nós meninas pelo menos, brincando de boneca, brincando de pole, brincando de casinha, tudo que empurram pra gente desde criança, né? E aí, como a gente, vamos dizer, com muitas e muitas e muitas aspas, acaba fugindo dessa regra que a nossa própria família indiretamente nos impõe. E para mim foi uma coisa assim muito engraçada, porque eu sempre, desde que eu me lembro assim como garota, eu nunca me enquadrei no padrão de feminilidade que a minha mãe queria tanto que eu me enquadrasse, né? Então eu era uma menina que usava bermuda, não gostava de usar vestido, as meninas brincavam de maquiagem, eu não brincava de maquiagem, eu não brincava de boneca, eu gostava de pique-bandeira, eu gostava de jogar bola, sempre fui muito viciada em futebol. Então eu ficava com os garotos, as meninas sentavam para brincar de boneca, eu brincava com os meus primos, usava boné. Então, assim, desde pequena eu não me enquadrei no padrão de feminilidade da minha mãe. E eu acho que a experiência que eu tenho de, vamos dizer assim, que a primeira vez que hoje olhando para trás, que eu lembro assim, falei, cara, eu gosto de mulher, eu acho que foi quando eu ganhei uma boneca da Xuxa, né? Uma boneca, daquelas bonecas de tamanho real com as crianças, e eu brincava que eu era o marido dela, né? Mas, na verdade, eu brincava que eu era o marido dela porque, na minha cabeça, era errado duas mulheres estarem juntas. Mas eu sabia que eu não queria ali, né, representar esse papel de marido. Eu queria ser a namorada dela. E só que isso não entrava na minha cabeça. E aí, quando eu entrei na adolescência, acabou que eu já tinha uma percepção de que eu gostava de meninas. E só que como todas as minhas amigas usavam batom, liam Capricho, usavam maquiagem, eu comecei a me forçar a me adequar a esse comportamento. E isso foi, eu acho que uma das fases mais cruéis, assim, da minha adolescência, porque eu não me entendia ali pertencendo ao grupo da heterossexualidade se eu não tivesse esse tipo de comportamento. Então, tipo assim, eu comecei a ler Capricho e eu achava uma grande idiotice Capricho, porque era um monte de garoto feio, a beça na capa e um monte de reportagem idiota, mas eu lia Capricho, eu comecei a comprar mochila rosa, eu comecei a usar vestido, e eu acho que eu diria que a minha adolescência foi, assim, a pior época da minha vida por conta disso, né? E aí, eu só comecei na verdade, a lutar contra mim, a lutar contra a minha vontade, e cada vez mais essa minha vontade de estar com mulheres crescia. Eu tinha uma amiga, que eu não vou falar o nome, né, porque vai que acontece, mas que eu gostava muito dela, e eu sabia que eu gostava dessa amiga mais do que amizade, né, eu tinha vontade de beijar ela, eu acho que hoje em dia também que ela tinha vontade de me beijar, mas é aquilo, né, é a heterossexualidade compulsória, então nenhuma das duas tinha coragem.
E eu lembro que teve uma vez que eu cheguei em casa chorando por conta disso, e eu falei assim, gente, eu quero fazer 18 anos para eu poder finalmente beijar mulheres e ir para baladas lésbicas e me aceitar. Só que, assim, por uma, vamos dizer, uma sorte do destino, eu tive uma amiga que se assumiu bissexual antes de mim, né? E aí, assim, essa minha amiga foi muito importante, o nome dela é Raíssa, e ela foi muito importante para me aceitar enquanto lésbica. Ela falava com a maior naturalidade que ficava com meninas, e eu comecei a pensar, gente, talvez realmente isso seja algo natural, né? E ela, inclusive, foi a primeira, a que me apresentou a primeira menina que eu beijei. E no momento que eu beijei menina, eu sabia que eu não queria mais beijar garotos, né? Eu não queria mais beijar garotos, mas mesmo assim eu ainda demorei mais alguns anos para me assumir lésbica. Eu lembro que assim que eu beijei a primeira garota, eu ainda me falava assim, não, eu sou bissexual, eu gosto de menino, gosto de meninas, mas assim, eu sabia que não, que eu particularmente só gosto de mulheres, né? Então, cara, foi assim um processo muito dolorido para mim, muito dolorido mesmo, mas eu tive assim a sorte de conseguir, eu chamo de sorte, de conseguir me assumir muito cedo, né? Conseguir me aceitar muito cedo, de conseguir falar assim, cara, eu sou isso, e isso não me faz pior que ninguém, isso não me faz menos mulher, ou sei lá, isso não me faz menos, sei lá, enfim, menos humana, né, que ninguém, porque eu também as pessoas associavam que pelo fato de eu não, enfim, enquadrar naquele padrão de gênero que tanto nos vendem, então ela não pode nem ser considerada, e aí, enfim, não que eu não fosse considerada mulher, né, mas não pode nem ser considerada ser humano, vamos dizer assim, ela tá perdida, ela é uma pessoa que tá assim, mas ela daqui a pouco vai se encontrar, ela vai beijar um garoto que vai salvar ela, e aí quando eu consegui aceitar que, enfim, eu era isso, e que eu me orgulhava de ser isso, e que eu não tinha vergonha, na verdade, de ser isso, a minha vida se tornou muito mais leve, e eu consegui, enfim, estar bem comigo mesmo, né? Mas eu acho que foi um processo eu me assumi, eu acho que fazem 11 anos, e foi um processo muito difícil, mas ao mesmo tempo hoje em dia eu olho com um processo muito gostoso também, porque no momento que você chega lá e fala assim, cara, eu sou isso e eu não tenho vergonha de ser isso, é uma conquista e uma vitória muito grande, né? Então hoje eu fico feliz enfim, ter passado, não fico feliz de ter passado por isso, mas fico feliz de ter tido coragem de encarar e sei lá, e bater no peito e falar, cara, é isso, eu sou lésbica, eu vou viver minha vida assim e ninguém tem nada a ver com isso, sabe? E é basicamente isso, sim, foi esse processo bem longo, muitos anos, eu acho que mais de 10 anos, né, para eu me aceitar. Depois, quando eu me aceitei com a minha mãe, foi outra história também, tive que sair de casa 2 vezes, porque minha mãe não aceitou tão bem quanto eu pensei que ela aceitaria, mas hoje em dia também minha mãe, ela é ótima, trata super bem minha esposa, e eu espero que que as pessoas não precisem ter processos tão dolorosos quanto o que eu tive, né? É basicamente isso para a gente abrir, né? Deixar todo mundo confortável para poder falar um pouquinho de si. Então, agora eu vou passar a palavra para o meu companheiro Felipe. Felipe, como é que foi aí a sua saga para se aceitar? Eu acho que não se assumir, né? Porque ninguém tem obrigatoriedade de se assumir. Você é o que você é e ninguém tem nada a ver com isso. Mas de se aceitar, né? Olá, gente, tudo bom? Então, depois dessa fala potente da Lissa, eu estou um pouco mais à vontade para compartilhar com vocês como é que foi o meu processo, né? E é muito engraçado que quando a gente escuta sempre as outras pessoas, a gente vê, obviamente, aproximações, vê diferenças, mas a gente se sente com o braço, com a mão dada em relação a outra pessoa, ainda mais quando a gente está falando com pessoas LGBTs no interior da população negra, né? Então é muito bom escutar isso porque a gente fortalece a empatia, né? Então, desde sempre, né, eu sabia que tinha alguma coisa... É foda falar a palavra errada, né? Mas desde sempre eu percebia que o que eu gostava não estava tão claro, esclarecido para mim, no que tange a sexualidade, né? E aí é muito engraçado, porque eu sempre falava isso com a minha irmã, né? Desde criança, quando a gente é criança, a gente tem aquela fase, 4, 5 anos, né? De a gente ser totalmente ingênuo, totalmente inocente, né? E a gente
tocar todas as pessoas, tipo, de maneira sem maldade, né, digamos assim, meninos, meninas, todo mundo se abraçando, aquela coisa toda, né, e eu lembro que a primeira vez que eu me senti um pouco acanhado ou estranho foi naquela fase, né, não sei qual é a série, né, quinta série, sexto ano, sei lá o que é hoje, mas existe uma fase ali na escola, sempre voltando para as épocas de escola, né, Elissa? Existe uma fase ali, nos 11, 12 anos, que começa a formação dos clubinhos, né? Do clubinho do Bolinha, do clubinho da Luluzinha. Hoje em dia a gente sabe que isso é tudo uma palhaçada masneira, mas é formado aquele grupinho e normalmente os meninos, né? Eles se organizam, né? Eles começam a criar intimidade porque eles não podem tocar ou eles não estão tocando, não estão beijando o gênero oposto, no caso as meninas. Então eles ficam com aquele círculo dos meninos, né, querendo, né, digamos assim, o outro gênero, conjecturando como é que seria um beijo com a pessoa e tal. E eu lembro que nessa fase eu não tinha perdido aquela ingenuidade do toque e do afeto sem gênero, digamos assim. Eu lembro que eu era uma pessoa que eu tinha muitas amigas, né, não sei se foi parecido com o Marcos, né, eu tinha muitas amigas e eu tocava elas, eu abraçava, era uma parada tão livre, né? E com os meninos me era preterido isso. Me era preterido no sentido que, aos meninos quererem tocar, quererem beijar as meninas, eles não se tocavam entre si. Era totalmente aqueles códigos meio machistas, né? Tipo de um aperto de mão, uma batida nas costas. E eu lembro que eu me sentia totalmente incomodado com aquilo, porque o que me era proibido era o que me mais atiçava. Não sexualmente falando, mas era onde eu queria que fosse natural, né, digamos assim. E sempre com isso na cabeça, e sempre tentando me enquadrar naquele meio que eu não me enquadrava, no caso, o meio cis e hétero, né, digamos assim. E isso foi se acumulando a tal forma que eu lembro que se estourou, né, quando eu fui para Argentina, né, porque eu não sei se vocês sabem, tipo, eu morei 2 anos na Argentina, eu fiz ensino médio lá, primeiro e segundo ano de ensino médio, e lá foi o meu primeiro contato com as primeiras perguntas, né, do por que não, né, quando a gente faz a pergunta, por que não, por que não, será que eu estou gostando daquele amigo, será que eu estou gostando, então essas perguntas sempre me vieram à mente, eu me reprimia o tempo todo, não posso fazer esse tipo de pergunta, tem alguma coisa errada comigo, etc, e vinha aquela força, né, aquela coisa da heterossexualidade compulsória, né, tipo, não, cadê pegando as menininhas, cadê pegando, cadê, você tem que pegar aquela garota, e isso sempre me era uma parada que me deixava... A gente discutiu crise de ansiedade no outro episódio, então isso é uma parada que também ia à tona, né, quando a gente discute sexualidade. Eu só fui materializar essa pergunta do porquê não e finalmente praticar na faculdade de História. Quando a gente entra na faculdade de História, no primeiro período de História, onde eu conheci Cauane, conheci Gabi Abreu, né, tipo, lá foi a minha primeira tentativa de liberdade sexual, no sentido de que eu fiz a pergunta, por que não? Por que não beijar esse cara aqui, né? Então foi a primeira vez que eu pratiquei. Eu lembro que o meu primeiro beijo não foi tão significativo assim, não foi uma coisa que eu tinha gostado, que eu falei assim, gente, se beijar homem é isso, né? Tipo, não vejo diferença em relação a pegar mulheres que eu já pegava desde antes. Mas com o tempo, né, acho que foi o segundo ou terceiro beijo que já veio o gostar da pessoa, a gente já começou a ver as diferenciações. Mas eu lembro que quando eu comecei a pegar homens com mais frequência, eu ainda me assumi enquanto bissexual, né, e aí podemos dialogar aí com a Gabi, eu me defini enquanto bissexual, mas hoje em dia eu me defino enquanto gay com mais uma questão política, porque eu vejo sim, da minha parte, né, um desnível do gostar, tanto do lado sexual quanto do lado emocional para com homens, né? Então, hoje em dia, é uma questão política a afirmação enquanto gay, né? Sou um homem gay, cis, negro, mas isso foi um processo, né? Nada tá tão pronto no início, né? Como a Alissa estava falando. Pegou a primeira menina, mas não tá tão definido que a pessoa é lésbica. Vai com o tempo, é um processo, né? E é isso, eu queria compartilhar isso com vocês. Esse foi um pouquinho da minha história, né? Como é que foi a sua, Marcos? Então, assim, acho que ao longo
da fala tanto do Felipe quanto da Alissa, várias coisas vieram, né, remeter, assim, algumas experiências minhas. E eu acho que tem uma coisa que o Felipe lembrou, que é esse de lembrar coisas que aconteceram na nossa infância, né? Para vocês terem uma ideia de tal forma eu fui silenciado e era reprimido, né? A manifestação do corpo, né? Nem sabia o que era, mas falava-se que eu não podia, sei lá, cruzar as pernas, coisa que eu faço muito, porque eu cruzava a perna igual menina. Eu não poderia dançar, que é uma coisa que eu gostava muito quando criança, porque isso era uma coisa de menina. E hoje em dia eu sou super travado para dançar por causa disso, né? Como que pessoas falavam que eu não poderia fazer, né? E várias outras memórias, lembranças, acontecimentos, fui esquecendo forçosamente, assim, de tamanho o trauma que aquilo dali me impactou, né? E para vocês terem uma ideia, uma boa parte da minha vida, assim, eu fui uma criança extremamente tímida, porque não é que eu fosse tímido por natureza, mas eu tinha medo de falar alguma coisa e alguém julgar o que eu estava falando. Então, assim, em vários momentos a gente, enquanto LGBT, você vai sendo silenciado. E esse silenciamento que a gente recebe é lido enquanto timidez. Mas não é timidez, é um medo de você fazer alguma coisa que julguem aquilo que você nem sabe o que é. Sabe? Eu nem sabia o que era, né? E ao mesmo tempo que você vai ter essas experiências de achar um menino bonito, no caso das meninas aqui, achar uma menina bonita, enfim, de achar outros LGBTs terem essa experiência de você ter uma sexualidade que não é tida dentro da heteronormatividade, não é a padrão, você é uma experiência tão solitária que você não tem medo até de compartilhar com outras pessoas, porque você vai se julgando e você vai se punindo internamente, assim. E isso é de uma violência muito grande, assim. Esse processo de saída do armário, de se ver enquanto, no meu caso, me ver enquanto um homem gay, foi um processo extremamente difícil e em vários momentos solitários, na qual eu mesmo me punia, né? E eu sempre fiquei ouvindo, né, em vários momentos da minha vida, que era uma fase. E aí eu jogava isso para mim, falava assim, não, gente, isso é uma fase que isso vai passar. E essa fase não passa, né? Nunca passa. E aquilo dali, chega um momento que você não aguenta mais, né? E esse não aguentar mais, eu não sei nem como expressar, assim, mas você não consegue mais ficar lutando contra você mesmo, porque você vê que você não é você quer, sabe? Você quer ter essa experiência e você precisa, né? Tanto que uma das coisas, assim, que me ajudou muito, muito, muito mesmo na aceitação, foram um dos primeiros momentos, assim, que eu comecei a ficar com homens e os meus amigos me apoiaram e viram como algo normal, coisa que eu achava que nunca teria, sabe, assim. Eu tinha um medo, assim, das pessoas saberem e, caraca, eu vou ser excluída, eu vou ser jogado para um grupo, eu vou ficar sozinho e tal. Você tem esse medo, né? E logo depois, quando eu entrei também na faculdade, fazer amizades profundas com outros gays, né, com outros LGBTs, e participar de coletivos LGBTs, como foi importante para mim, tanto no sentido de ver enquanto uma normalidade, conhecer outras experiências, de trocar outras experiências, enfim, de formar a compreensão desse ser LGBT na nossa sociedade, né? Mas, enfim, eu acho que eu já estou falando muito da minha experiência. Eu queria ouvir da Kawane e da Gabi as experiências delas, como que foi. Bom, então, gente, para mim é muito louco falar disso, porque eu tenho um pouco a sensação de que, pelo menos em relação a algumas pessoas, eu ainda estou no armário, digamos assim. Isso porque eu acho que tem algumas pessoas que me conhecem, claro que não são as pessoas mais conhecidas, que estão no meu convívio, são, enfim, pessoas um pouco mais distantes, que não sabem que eu me relaciono com mulheres para além dos homens, assim, né? Eu acho que muita gente estranha, inclusive, quando eu conto, fica um pouco surpresa, assim. Isso porque eu sou bastante heteronormativa, né? Eu tive uma infância muito heteronormativa, brincando de boneca, casinha, panelinha, usando rosa, minha mãe só me vestia de rosa, e eu gostava desse universo, assim, né? Eu gostava de coisas de meninas, entre muitas aspas, e eu acho que eu ainda sou bastante feminina, assim, né? Eu ainda estou muito mais próxima do universo feminino do que do masculino, e aí
enfim, claro que eu estou usando todos esses termos com muitas aspas, mas a gente sabe que essa dualidade, ela existe, né? Que ela não é natural, biológica, nem nada do tipo, ela é socialmente construída, mas essa dualidade feminino-masculino, ela existe. Eu sempre estive muito mais próxima do feminino do que do masculino. Então, o que eu quero dizer, assim, sintetizando, é que eu sou uma mulher cis, que estou muito próxima desse universo feminino e que nunca teve qualquer conflito, assim, em relação a isso. E aí, muito por eu estar muito dentro e confortável, satisfeita, assim, nesse mundinho, mulher e tal, que demorou para que eu entendesse que eu curtia minas também, assim, e que isso também não me fazia menos mulher, menos feminina. E aí, quando eu paro para olhar assim, em retrospecto e tal, lembro da infância, da adolescência, eu consigo localizar perfeitamente, eu consigo perceber que o desejo por meninas, ele sempre esteve ali, ele sempre existiu, mas que era muito estranho ter que lidar com isso, porque eu também tinha uma vontade de me relacionar com homens, praticamente na mesma proporção. E aí, claro, enfim, eu sou de 95, eu tenho 25 anos, eu nem sou tão velha assim, mas essa conversa toda sobre bissexualidade, ela não estava posta, né? Não estava na roda. Eu sempre fico pensando que tem umas figuras assim da cultura pop assim e tal que a gente jura que são gays, que são homens gays, e na verdade eram homens bissexuais, e essa identidade ela foi totalmente apagada, né? Tipo, o Cazuza não era um cara gay, sabe? Ele era um cara bissexual, Fred Mercury, Renato Russo. E tem várias outras pessoas, homens e mulheres, que foram atribuídas ou como os gays ou como lésbicas, porque também se relacionavam com pessoas do mesmo gênero, mas que na verdade eram bissexuais. Então, essa identidade, ela historicamente ela é muito apagada desses personagens, né? E isso é muito comum com a letra B da sigla, né? Infelizmente, a gente sofre um apagamento bem, bem grande. Então, me entender enquanto uma pessoa parte desse grupo, parte, caramba, eu sou LGBT, que até para mim ainda é esquisito, assim, né? E é isso, acho que a constatação da minha identidade enquanto mulher negra, ela chegou muito antes de uma constatação enquanto pessoa bissexual, né? Eu estive muito mais próxima dessas pautas, dessas discussões de gênero, feminismo negro e tudo mais, do que necessariamente da bissexualidade. Então, me localizar nessa sigla ainda é super difícil para mim. Parece que eu estou invadindo um terreno que é alheio, assim, que não é meu. Então, apesar de eu notar comigo mesma que havia um interesse totalmente igual, idêntico, e tem gente que pergunta para mim, Gabi, mas é igual mesmo? Eu falo, gente, é igual, mesma coisa. Tanto por homens quanto por mulheres, foi um processo meio difícil, assim. Eu não sabia muito bem como nomear isso, por conta dessa falta de referências, assim. E eu acho que foi um processo muito solitário também. Eu não tinha muito com quem compartilhar assim, sobre essas questões que ficavam na minha cabeça. Ao contrário dessa descoberta, digamos assim, né? Não descoberta, né? Porque a gente não descobre que é preta, a gente sempre sabe, mas essa constatação de ser uma pessoa negra, homem ou mulher negra, numa sociedade racista, isso a gente sabe que é um processo. Isso eu tive muitas pessoas do meu lado, assim, para eu aprender junto, para trocar, para me autodefinir. Agora, em termos da sexualidade, eu não tive, assim, isso foi um processo muito solitário. E aí eu acho que eu só soube dar nome, assim, à minha sexualidade também na faculdade, né? Não tem jeito. Que foi quando eu finalmente beijei meninas, porque antes era só um interesse, eu não sabia muito bem o que era. Eu não lembro a primeira vez que eu beijei uma mulher, na verdade. Eu devia ter uns 18 anos, com certeza, eu estava já na faculdade de História. Mas aí, isso é um primeiro momento, né, de descoberta. Mas acho que tem um segundo, que para mim é mais recente, que é o momento que você ratifica a sua sexualidade, né? O momento que eu confirmei que eu era bissexual, e aí reverti também essa coisa do fetiche, né? Que era, tipo, beijar meninas, ter esse interesse. E aí era isso, né? Beijava a menina nas festinhas, nas chopadas, pipipipopó. O famoso bi de festa. O bi de festa existe, gente. Ele existe. Mas o bi de festa é o bi que ainda não teve aquele estalo. Mas ele existe mesmo, porque é a oportunidade que a galera tem de estar na pista, né? Depois a gente fala disso. Mas partir dessa coisa meio fetiche, essa coisa de só ficar com as meninas na festa, para uma concepção
onde eu realmente me enxergava, me enxergo, me relacionando com mulheres, e aí, eventualmente, casando, construindo uma família com uma outra mulher. Então, essa concepção ela veio mais tarde, eu diria que veio bem recentemente mesmo, uma coisa de uns 2 anos atrás, assim. Essa realidade, né, de que eu me interesso, de que eu nutro desejos por homens e mulheres exatamente do mesmo jeito. E aí não tem nada de confusão, né, eu não me sinto confusa em grau nenhum. Essa coisa da confusão, da dúvida, ela é sempre muito associada às pessoas bissexuais. Enfim, não posso falar por todo um grupo, mas da minha parte não há qualquer dúvida, questionamento. E eu já acho que eu afirmo com muito mais tranquilidade que eu sou uma mulher cis, preta e bissexual, e que realmente nutre desejo e interesse tanto por homens quanto mulheres na mesma proporção. Assim, eu já acho que eu lido muito bem com essa questão. Ai, gente, isso é uma questão muito difícil, assim, criar essa narrativa de autopercepção, de autoconhecimento, entender esses pontos de virada de chave, né? Ele é muito. Um rememorar que parte de um exercício que não é fácil, né? Eu acho que sei lá, eu tô aqui porque eu sou uma trava. Eu sou uma mulher trans, então, mas eu sou hétero. Então, essa autopercepção, ela vem de papéis de gênero, né? Vem da expressão de gênero, que eu não diria que é mais difícil de compreender que a sexualidade, porque não estamos aqui para hierarquizar as experiências, né? Mas eu acho que ela tem uma dimensão muito mais, como eu posso dizer, do corpo, sabe? Da expressão que a gente transmite para as pessoas, assim. Porque você ser gay, ou você ser lésbica, ou você bi, é uma parte, uma expressão que é completa, com certeza, mas ela existe uma dimensão da sua vida, que é o afeto, o sexo, a vontade de fuder alguém, a vontade de... Quando você é uma pessoa trans, é uma dimensão de muitas mais áreas da sua vida, né? Várias coisas ao mesmo tempo, e também é sexualidade, né? Assim, rememorando a minha infância, eu fui uma criança que cresci num ambiente extremamente conservador e gospel, cristão, evangélico, assim, do mais raiz que você possa imaginar, assim, igreja pentecostal, assembleiana. E eu, por muito tempo, me identifiquei com isso, assim, com essa ida à igreja, porque eu me batizei na igreja, primeiro na católica, depois na evangélica, e foi na igreja adventista do sétimo dia que eu consegui encontrar a minha sociabilidade, porque eu era uma criança rejeitada socialmente, assim. Hoje eu consigo ver isso com clareza, porque eu era extremamente feminina, sempre fui, assim, desde pequena, tipo, desde que eu me entendo por gente, eu percebia olhares, assim, sabe quando você percebe que as pessoas te observam, te veem, como que você é? E eu era uma travesti, sempre fui, assim, sempre fui uma garota, uma menina, mas assim, ao mesmo tempo que eu era isso tudo, eu era muito disciplinada, eu era uma boa garota, assim, eu ia pra igreja, eu era mais, eu não, tipo assim, eu não saía muito, e os estudos eram uma ferramenta minha de tomada de poder ali, sabe, de conseguir me sentir empoderada. Então, por muito tempo, tanto a minha expressão de gênero quanto a minha sexualidade, eu com certeza tive um apagamento muito forte, porque eu cresci, a minha mãe não era uma mãe, tipo, esse estereótipo vilânico, vilanizador, não sei dizer a palavra, de vilã evangélica cristã que me açoitava. Ela não era essa pessoa, mas ela, todas as minhas expressões femininas, ela, de certa forma, ali tentava fazer com que se cessassem, né? Aí eu lembro que eu fui para algumas psicólogas por causa do meu problema de comportamento, porque eu era muito garota, assim, e minha mãe não conseguia. E os meios onde eu vivi, porque eu sou da periferia, né? Eu sou de Miguel Couto, Nova Iguaçu, que é um território distante, onde as pessoas têm uma mente muito fechada.
Então, eu acho que esse período da adolescência, que é o período que eu vi na fala da maioria de vocês, que é um processo de descoberta, de autocompreensão, para mim não rolou assim. Eu realmente tive uma percepção tardia, tanto de gênero quanto de sexualidade. Porque eu falava que eu gostava de menina, que eu comecei a sentir atração por menina. Mentira, né? Sentia nada, porra nenhuma. Mas eu também não era com os meninos não era uma atração que fazia eu me questionar, sabe? Não era uma coisa que me provocava. Eu não tive, tipo assim, eu tive crush, assim, mas foi assim, e eu nem percebi na época que era um crush. Essa coisa da minha sexualidade e da minha vida afetiva foi um processo que, por causa da minha identidade de gênero, e da minha criação, nesse meio evangélico, foi uma forma que eu encontrei de sobreviver ali. Então eu fui completamente, eu me apaguei e todos os pensamentos ou algumas sinais de atração por homens que eu sentia, porque na época, né, eu era um homem cisgênero para a sociedade e homens cisgêneros devem, né, sentir atração por mulheres, né? Então, essa heterossexualidade compulsória e tudo mais. Então, enfim, deixa eu ver. Eu não sei se eu estou me fazendo sentido, mas eu acho que a parte da universidade, que vocês já falaram algumas vezes, é o momento em que eu consigo perceber em alguma instância que eu não sou esse padrão, essa ideia do que é ser uma pessoa, entre muitas aspas, normal, né? E aí, gente, só para vocês terem uma ideia, eu beijei na boca muito tarde, sexo mais tarde ainda, papo de depois dos 20 anos, né? Então, esses processos de descoberta e tudo mais foram muito tardios para mim. Mas, assim, eu lembro a primeira vez que eu tive consciência que eu não era um homem cisgênero, que foi quando eu tinha uns 23 anos. Acho que era. Pra você ver, velha, velha, velha. Tinha uns 23 anos, eu morava numa república e eu tava deitada assim na minha cama e essa república era uma república bem trash. Só quem foi universitário sabe como é que é. Então, eu ficava muito sozinha porque na época, né, eu era homem entre muitas aspas e eu morava numa república só de homens e esses caras eram bizarros assim, mas enfim. E aí teve um dia que eu tava deitada e eu pensei assim, cara, eu acho que eu não sou um homem. E isso foi um processo muito doloroso para mim, porque eu sou uma pessoa medrosa, eu posso dizer isso com tranquilidade. Eu não sou uma pessoa corajosa e tudo. Óbvio que eu encontro as minhas coragens nas pequenas dimensões da minha vida, mas assim, eu fui construindo em mim pouco a pouco, pedacinho por pedacinho, assim, bem tipo um jogo de quebra-cabeça, assim, que eu fui botando pedacinho por pedacinho da Cauane, muito lentamente, me entendendo, e foi muito lentamente mesmo, assim. Eu tinha 23 quando eu percebi que eu não era um homem cisgênero, mas, assim, eu comecei a minha transição hormonal já em 2019, quando eu deveria ter uns 26, 25, Então, foram 3 anos aí de muito, 2 anos e meio de muito tomadas de coragem, porque eu tinha medo, sim, dessa saída do armário e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que 2019 é o ano que eu tomo rédeas da minha identidade e que em todo lugar que eu vou, eu era Cauane, porque foi tipo assim, por exemplo, o Felipe e a Gabi me conheceram como Cauã, que era o meu antigo nome, eu não tenho problema em dizer, mas assim, e aí as pessoas foram se readaptando à Cauane, mas essa Cauane hoje que as pessoas conhecem também veio muito depois, assim. A Gabi, por exemplo, e o Felipe, que são pessoas que estudaram comigo, presenciaram um momento aí de muito ainda maturação dessa identidade feminina, dessa mulheridade, porque eu sou uma pessoa muito
assim, que eu tento levar o meu tempo e eu respeito esse tempo, um tempo que também é construído e feito pela cisgeneridade, né? Dessa opressão estrutural que permeia, enfim, os corpos dissidentes. Mas, enfim, eu acho que 2019 é o ano que eu tomo os rédeas dessa identidade, dessa mulheridade. Eu entro, é a primeira vez que eu entro para um ambiente de trabalho que as pessoas me identificam como Cauane. Então, é isso. Eu acho que é um processo difícil, muitas vezes doloroso, pode não ser também, mas no meu caso foi. É que, como eu disse, toma enfim, muitas áreas da nossa vida e é muito mais profundo do que você só tomar hormônio, começar, sabe? Do que só fazer essa expressão de gênero e se construir enquanto aquela identidade que você possui, que você se alinha e tudo mais. Mas eu acho que é isso. É muito bom, né, ouvir essas experiências muito vastas, porque eu acho que é isso, né? A gente não pode ali pensar que a experiência é uma só, né, de tomada de consciência. Eu acho que são múltiplas e múltiplas e múltiplas. E só que eu achei bem interessante o ponto de como a faculdade teve um papel muito, como é que eu vou dizer, muito central na narrativa da maioria de nós, né? Como a faculdade ela foi o espaço para a gente começar realmente a debater com nós mesmos essa questão de sexualidade, de gênero, de o que nós somos, o que não somos. E aí acho que seria legal eu falar que, assim, também parece, pelas narrativas, que a faculdade é um lugar muito permissivo, né? E não é exatamente assim. Eu acho que a minha trajetória, ela conta um pouco disso. Eu entrei na faculdade muito nova, com 17 anos, e aí resolvi fazer História. E aí, juro, gente, um dos meus primeiros pensamentos foi, pô, vou entrar para fazer História, só vai ter sapatão, porque eu tinha essa visão de que História só tinha sapatão. Não sei de onde eu tirei isso, não sei de onde surgiu essa ideia na minha cabeça. E assim, quando eu entrei em História, foi algo muito, muito, muito decepcionante, cara, porque, pra mim, gente, particularmente, tá? Não que a gente faculdade, porque, cara, eu ia conversar com as pessoas e era todo mundo hétero, e eu ficava assim, gente, o que que tá acontecendo aqui? Eu pensei que História era uma grande, sei lá, American Pie, todo mundo com mente aberta, não sei o quê. E não que quem seja hétero não tenha mente aberta, mas acho que deu pra entender, né? E aí, cara, eu fiquei 6 meses na Unirio, quando eu fui pra UF, aí já mudou um pouquinho, né? Porque aí eu já comecei a ver que tinha umas meninas que falavam assim, eu fico com outras meninas também. E aí eu falei, pô, é agora, né? É agora. E outra coisa engraçada é que quando eu entrei na faculdade também, as pessoas começaram a me achar bonita, porque no ensino médio eu não era bonita, porque eu era preta, né? Então ninguém me escolhia para dançar, ninguém me escolhia não queria me beijar, eu não tinha ninguém na sala que gostava de mim. Então quando eu entro na faculdade, e isso começa a mudar, porque assim, e aí isso é uma crítica mesmo, os brancos de História, alguns desconstruídos, né, adoram beijar pessoas pretas dentro do muro da faculdade para dizer que é desconstruído, né? E aí eu falei, pô, mano, é agora. Agora eu vou, sei lá, agora eu vou viver o meu momento American Pie, assim. E as minhas experiências dentro da faculdade não foram das mais positivas, assim, eu tive uma experiência muito traumática com uma garota, não posso falar o nome, porque ela faz parte ainda das minhas redes sociais, mas ela vai ouvir, ela sabe que é ela, né? Mas que se dizia bissexual, era bissexual, né? Na verdade, ela era bissexual, só que ela falava de um jeito que parecia que ela estava muito bem com ela mesma. Ela falava de um jeito que eu deixava entender que assim, isso não era uma questão para ela, nem para ninguém que estava ao redor dela. E eu fiquei com ela assim, né? Eu queria já muito ficar com ela. Ela demorou para me beijar, demorou muito para me beijar. Quando ela me beijou, eu falei, pô, é agora, mano, é agora. Eu vou, pô, a gente vai ficar, não sei o quê.
E assim, é engraçado, eu convivi com ela 3 meses, só pra vocês terem uma ideia, 3 a 4 meses a gente saía, a gente ia pra bar, e a menina, ela, tipo, se ela me beijou 3 vezes foi muito, muito, de verdade, assim, chegava a acontecer, tipo assim, dela me chamar pra sair, e saía eu e ela pegava caras na minha frente, foi uma coisa muito violenta que eu passei com ela, sabe? Muito violenta mesmo. E aí eu vi que, assim, a faculdade não é esse antro de pessoas 100% desconstruídas, 100% livres, 100%, sei lá, porra loucas, igual as pessoas acham, né? Igual o ministro da Educação falou, que todo mundo usa droga, né? Mas eu acho que todo mundo ali tá também buscando se encontrar, buscando entender o que é no mundo. Hoje em dia eu lembro dessa menina, eu quase falei o nome dela de novo, e eu fico pensando assim, gente, assim, eu sofri muito com a história, mas eu imagino que tenha sido muito pior para ela, porque ela visivelmente queria muito ficar comigo, e só que ela não conseguia lidar com o fato de que ela queria ficar comigo além dos muros da faculdade, saca? Porque ela queria ficar comigo além dos muros da faculdade. E então, assim, é engraçado, né? O quanto a gente falando, parece também que chega na faculdade, todo mundo é desconstruído, todo mundo está muito bem resolvido, todo mundo sabe o que é, o que quer. Só que não é bem assim, né? As pessoas ainda, às vezes, passam pela faculdade, estão no processo de se entender, e às vezes elas acabam não se entendendo, não se aceitando, não se encontrando. Então eu achei importante falar isso também, para a gente não pensar que chega na faculdade e todo mundo fica muito bem, né? Porque às vezes os nossos ouvintes estão na faculdade e ainda estão nesse processo. E não foi a primeira, não foi a última também que eu peguei, que estava nesse processo ainda de saber quem era, o que queria, né? E eu acho que é importante saber que cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo, mas eu também acho importante dizer que se você não sabe, não sacaneie as pessoas, entendeu? Porque eu já vi várias e várias amigas assim, muito muito machucadas e saindo muito marcadas e nesses relacionamentos de que a pessoa ela tem um discurso muito bonito, mas que sabe o que quer, né? Mas quando chega realmente na hora de, vamos dizer, ir além, de passar ali do beijo, de passar ali de um carinho eventual e levar para algo mais sério, acaba, enfim, não conseguindo, o que eu acho normal também, eu acho que cada um, como eu falei, tem o seu tempo, e machucando seriamente a outra pessoa, né? Então, achei importante fazer essa fala. Felipe, não sei se você quer acrescentar alguma coisa, não sei se eu viajei também, se eu viajei, pode falar. Mas eu vim aqui agora, fui refletindo e acabou vindo isso na minha cabeça. Qual é a minha impressão, assim, né, do porquê a gente se sente tão à vontade na universidade, parece que esse é um espaço em que a gente fica mais livre para ser quem é. Eu acho que é o primeiro momento em que muitos de nós somos adultos, né? A primeira constatação de que a gente é adulto e tal. Não sei se não é o meu caso, não sei se é o caso de alguém daqui de ter se mudado, saído de sua cidade ou do seu estado para estudar, mas enfim, eu sou da FRJ, Cal também, Felipe, e a gente sabe que vem gente de todo o país, então eu acho que é comum a gente achar que na universidade é o momento de se expressar, de se conhecer, porque é isso, está todo mundo longe da família, dos pais, né, em alguma medida, está todo mundo andando sozinho, com suas próprias pernas, junta também muitas vezes com o primeiro emprego formal, a primeira oportunidade de ganhar dinheiro e poder se sustentar, né? Então, eu acho que é uma tendência natural, eu acho que é muito, claro que é muito comum com nós que somos pretos LGBT, e os LGBTs, acho que no geral, ter essa sensação, né? Porque a gente está sempre em caixinhas, enquanto é criança, enquanto é adolescente, sempre preso na heteronormatividade, no sistema, né, com C. Então, eu acho que é um momento em que ao menos parece, que a gente pode ser nós mesmos. Acho que tem muito pouco a ver com a estrutura da universidade. Acho que, na verdade, a estrutura da universidade, a tendência é ela só retrair a gente, na verdade. Ela só impedir a gente de ser quem a gente é, né? De buscar as referências que a gente se espelha e quer buscar. Enfim, eu sou aluno da FRJ há muito tempo,
fiz graduação, estou terminando o mestrado agora, e eu não acho que... Eu sou grata pela universidade em outros termos, mas não em termos de construção de identidade, sabe? A universidade como instituição, estrutura. Eu acho que isso eu aprendi muito mais com as trocas que eu tive lá dentro, com as outras pessoas, com os coletivos em que eu me envolvi, com os debates, reflexões que eu me engajei e tudo mais, que eu, enfim, presenciei. Acho que é muito mais em relação a essas trocas interpessoais do que realmente a estrutura da universidade. Acho que a estrutura da universidade, mesmo a universidade de história, né, que parece que é isso, a gente também acha, eu também achava que eu ia chegar, minha filha, chopada, American Pie, era um pouco, né, Lissa? Não vamos mentir. Era também dedo no cu e gritaria também, mas assim, era muito mais uma coisa de te repelir, né, de te travar, o currículo, o corpo docente, as condições cagadas de permanência na universidade e tal. Acho que isso tudo faz com que a gente se retraia, se contraia, né, e não se liberte. Eu acho que não sei se é a universidade, eu acho que esse momento de ser adulto ali pela primeira vez e tudo mais. E aí eu acho que essa questão que a Alissa traz sobre essa experiência, né, pessoal, que ela teve em relação a uma outra mina, que parecia que estava aí um pouco se descobrindo e tudo mais. É muito comum a gente ouvir essas narrativas de mulheres lésbicas. Eu acho que é uma narrativa 100% legítima, não tem nem o que questionar. Não sei se eu, no meu processo de descoberta, fui essa pessoa na vida de alguma mulher lésbica, eu acho que não. Mas o que já rolou comigo, rola ainda de vez em quando. Hoje, para mim, é mais fácil me relacionar com outras mulheres bissexuais do que com mulheres lésbicas, né? Acho que as mulheres lésbicas fogem um pouco das mulheres bissexuais, o que eu acho que faz sentido em alguma medida, né? Porque há essa preocupação de, poxa, aquela pessoa ela tá se entendendo ainda. Há muito uma preocupação, né, por parte de muitas mulheres lésbicas de serem trocadas por homens. Há muito essa conversa, né, no interior da comunidade. Eu não sei, eu não tenho coragem de deslegitimar isso, não, em medida nenhuma. Eu acho que cada um tem seus receios, seus medos, suas preocupações. Mas da minha experiência, o que eu percebo é que tem muitas mulheres lésbicas que preferem não se relacionar com mulheres bissexuais. Por esse receio, assim. É que eu tô me melindrando para eu também não falar nome que vocês conhecem, para eu também não falar... Também não, né, gente? Se a gente tivesse numa mesa de bar, eu falaria, daria detalhes do que eu tô pensando, assim. Então eu tô sendo mais comedida. Mas é isso, assim, a minha experiência diz isso um pouco, sabe? Que há uma certa dificuldade de entrega por parte de algumas mulheres lésbicas, eu não vou generalizar de jeito nenhum, de algumas mulheres lésbicas se relacionarem com mulheres bissexuais. Eu concordo perfeitamente, Gabi. Inclusive, eu ouvi isso quando eu estava passando por isso. Eu tinha uma amiga lésbica, ela falou, também o que você quer, né? Você está se relacionando com uma mulher que fica com o homem também. E assim, eu acho que não tem como generalizar, porque assim como eu peguei essa mina que era lésbica, desculpa, era bissexual e era escrota, já peguei mulher lésbica também muito escrota em outros sentidos, né? Então eu acho que isso, e às vezes eu vejo isso entre o movimento lésbico e o movimento bi, um acusando, um fica acusando o outro, parece chumbo trocada, né? Ah, porque as bis fazem isso, porque as lésbicas fazem isso. E assim, eu acho que isso acaba desagregando, né? A gente tem que pensar que, cara, pessoas problemáticas existem com qualquer sexualidade, qualquer gênero, né? Mas aí eu vim só endossar que eu concordo com isso. Eu acho que tem minas mesmo lésbicas também que talvez já terem passado por experiências muito traumáticas, porque realmente essa narrativa é muito comum. Acabam fazendo isso, que acaba também sendo uma grande, não vou dizer bobagem, porque é a experiência delas, mas também não resolve o problema, porque você pode muito bem se deparar com uma menina que é lésbica, mas que, por exemplo, não consegue te assumir para os pais, não consegue levar você num almoço de domingo com os pais, ou não consegue levar você para sair. Então, assim, não se resume a meninas bissexuais, né? No meu caso, eu tive assim, foi porque, por acaso, ela era, né?
Mas eu acho que, só para fechar, né, isso com a Gabi, eu acho que esse chumbo trocado que a gente vê muito, que você acabou de comentar, não leva a muita coisa, né? Porque acaba só desagregando uma coisa que era para ser agregadora e que era para a gente se somar e fazer a coisa crescer, né? Então, foi muito boa essa fala, assim, foi cirúrgica. Fico muito feliz de ouvir, porque assim, também eu não tenho muita experiência, troca de experiência com meninas bissexuais, geralmente minhas amigas são lésbicas ou héteros, mas é muito difícil ter, e é bom ouvir isso, sabe? Porque às vezes até pra mim, na rede social eu vejo um monte de acusação, e fico assim, gente, caraca, e dos dois lados, né? A gente acaba também ficando um pouco perdida também na situação, né? E é isso, não leva a nada. Eu queria ouvir dos meninos se esse conflito existe na comunidade gay, porque às vezes eu fico achando que isso é mais é questão de gênero, cara, é questão de uma rivalidade feminina que está sempre incrustada assim na gente. E é isso, a gente sempre vai rivalizar, vai criar conflito. Curioso, vocês percebem que tipo, há uma resistência dos homens gays em se relacionar com homens bissexuais? Então, gente, eu estou adorando o debate aqui, né? E é muito importante eu e Marcos, né, enquanto os representantes do G gordo que tenta comer as outras letras na sigla LGBT, né, escutar com vocês e praticar empatia. Mas conversando sobre isso com vocês, eu também posso compartilhar algumas experiências também que foram, não digo que foram ruins, mas que me balançaram um pouco, né, que tem a ver justamente com isso, né, de me relacionar com homens bissexuais. Eu conheci muito poucos, né, na verdade, foram poucos e eu não tenho tantos amigos, né, tipo, tenho mais amigas bis do que homens bis, né, o que também é um sintoma de gênero, como você falou também, né, Gabi? Porque existe também uma questão de um estereótipo muito grande em relação ao homem bi, porque essa coisa do homem bi, tipo, é aquele cara que não se resolveu, aquela coisa da bifobia que é muito forte, né? Então isso é muito, não estou apagando que as mulheres bis passam por isso, mas para o homem bi é muito sintomático isso, porque ora vem a homofobia, né, e ora vem a compulsoriedade da heteronormatividade, né, tipo, esse cara aí fica com mulher, mas depois ele tá ficando com homem, então, tipo, é muito complicado, né, tipo, e aí eu fico tentando entender o que se passa na mente de um homem bi, e na mente de uma mulher bi também, né, essa coisa, né, e tem a ver com a fala da Alice, porque é muito confortável para um homem bi estar se relacionando com uma mulher, aí quando ele se relaciona com um homem gay, tipo, ele tá ali, mas ao mesmo tempo, quando ele tá se relacionando com uma mulher hétero, ele não sofre as mesmas coisas que ele sofreria quando tá comigo. Que é isso, sabe? Tipo, claro que tem uma bifobia, como eu falei, essa coisa de, tipo, a pessoa não consegue se resolver, mas eu consigo perceber umas certas transições no que tange a isso, porque se o cara tá comigo, estamos juntos, ele tá segurando a mão e a gente vai passar, quem sabe, a homofobia junto na rua, entendeu? Mas a qualquer momento ele pode estar também com uma mulher, né? E ele não passar por isso, né? E aí eu acho que isso vem um pouco do que a Alissa estava falando, né? E eu passei um pouco isso porque eu já me relacionei, não vou citar nomes, mas já me relacionei com um cara bi, né? Que ele tinha aberto um relacionamento com a namorada, né? Ele estava ficando comigo, né? Mas é aquela coisa, ele ficava comigo, em um momento me assumiu, no sentido de estar comigo, obviamente, um relacionamento aberto, né? Mas é aquela coisa, né? Tipo, o público ele estar com a menina, mas quando tá comigo é aquele lado oculto, né? Tipo, da história. Então, quando tá comigo, a gente tá andando de mão dada na rua, a gente pode passar homofobia, mas aí logo depois, no outro dia, ele tá com a namorada e ele não vai passar a mesma experiência que passaria se estivesse comigo. Então, isso ficou sempre circundando na minha cabeça, né? E eu sempre me senti, nesse caso, enquanto o escanteio da relação. Eu era procurado sempre enquanto ele estava mal no relacionamento, quem sabe, né? Tipo, me procurava. Então, essa foi uma experiência traumática, mas eu acredito, Gabi, que não foi porque ele é bi, foi porque essa pessoa, me relacionei com essa pessoa, entendeu? Exatamente, a furada foi ter entrado nesse relacionamento aberto. Mas é isso, tipo, foi essa pessoa em específico, né? Tipo, não tô acusando que todo cara bi, né? Porque eu já escutei isso também de amigos. Eu tô me relacionando com um cara bi, ele pode namorar comigo, e aí, com todas as forças, ele tá ali comigo, passando comigo qualquer situação que pode acontecer, entendeu?
Então, isso pode acontecer e isso é legal, né? Mas nesse caso do relacionamento aberto foi muito fluido, porque era isso, eu era posto em escanteio e o que era público e era visto pelos outros era outra relação. Então, era uma casa horrível para mim, porque eu, inclusive, nesse caso, eu peguei ranço, generalizei bissexuais, não sei o quê, mas isso é aí que tá, né? Eu queria escutar até o Marcos falando para passar a bola, né? Porque é isso, os gays eles têm muito que escutar, não só do caso da bissexualidade, mas em relação a gênero, em relação às mulheres, né, lésbicas, mulheres trans e bissexuais, porque a gente é o potencial opressor ali da sigla, né? Nós somos homens, somos cis, então a gente é opressor, né, digamos assim. A gente tem que sempre se treinar a escuta para tentar ser menos, né, digamos assim, menos machistas, etc. Mas eu queria escutar o Marcos até para ele falar um pouco como é que foi com ele, né? Essa coisa da relação com outras masculinidades e com homens bissexuais, porque a minha relação, essa em si, foi um pouco traumática, mas eu estou aberto a outras, desde que não seja um relacionamento aberto que me fira, como já me feriu, né? Vai lá, Marcos. Então, eu concordo com a Gabi sobre essa questão da gente ver talvez um conflito entre as meninas lésbicas e as meninas bi, ser talvez uma questão de gênero, né, muito forte. E uma questão que eu acho que atravessa as experiências gays é que tem muito gay que não se assume enquanto gay, mantém um relacionamento hétero, né, mas ele tem um relacionamento gay, assim, à parte, né? Ele continua dentro do armário. E aí faz com que vários gays vejam esse cara enquanto bi, mas ele não é um bissexual, né? Eu acho que isso é uma das coisas que atravessa muito a experiência gay, de homens que são gays, mas a homofobia é tamanha que ele envolve uma mulher numa relação extremamente complicada para ser aceito na sociedade, né? Além de envolver essa mulher, ele envolve outros gays, porque ele vai continuar se envolvendo com esses gays dentro do armário ainda, né? E aí vai causar os experimentos, as decepções que atravessam em diversos momentos da experiência gay. Mas, assim, eu acho que é fundamental que vocês falem, assim, as outras experiências, né? E as experiências de vocês. Inclusive, eu queria ouvir a Cauane falando um pouco de como que é ela ter um relacionamento, né? Como que é esse processo de construção de relacionamento, de estar um relacionamento, estar em ambiente com a pessoa que ela está se relacionando, enfim, eu queria ouvir um pouco dela. E, Mona, é babado. Assim, é uma coisa. Eu acho que, assim, como eu sou uma mulher trans que me relaciono exclusivamente com homens, eu já beijei. É aquilo, né? Já fui beat de balada e tal, mas hoje eu me identifico, enfim. Todos os meus relacionamentos ou pseudos relacionamentos foram com homens. E as mulheres na minha vida são, enfim, são muito importantes, mas não sexualmente, de forma desse afeto em específico, né? Mas, assim, cara, eu acho que para mim é muito complicado, porque eu não sei nem pôr em palavras, assim, como é que funciona isso para mim, para minha cabeça, assim. Como eu tive uma vida sexual e afetiva bem tardia, eu tenho poucas experiências desse disso, né? Que você disse, de estar no mesmo ambiente, de você pegar um cara e o cara ficar ali desconfortável que você pegou. Enfim, é uma situação muito doida, assim. E eu acho que, assim, eu vivo que a grande maioria das mulheres trans e travestis vivem, que é viver totalmente no sigilo, né? Tipo, os caras, eles têm um grande constrangimento por associarem que eles estão pegando mulher trans, eles vão ser gay. Então aí tem todo, né, uma homofobia bizarra, né? Porque é ruim ser gay e também uma transfobia, porque a gente faz uma relação direta com a identidade travesti e da mulheridade na transexualidade com a experiência homossexual, e a gente sabe, tanto eu como mulher trans, tanto vocês quanto homens gays e vice-versa, que, enfim, são experiências que passam muito longe uma da outra, né? Mas, assim, é muito complicado me relacionar
sexualmente e de afeto com caras, assim, porque eu sou uma travesti do dia, eu tenho um trabalho formal, então quando eles veem isso, assim, eu tenho isso muito forte, assim, eu converso com o cara e quando ele percebe que eu não me prostituo, quando ele percebe que eu, enfim, que eu sou uma pessoa do dia, que eu sou uma pessoa que ocupa espaços, que as pessoas me conhecem, sabe isso? É óbvio que isso é uma experiência muito minha, né? Porque, infelizmente, eu sou uma minoria, né? A grande esmagadora maioria das mulheres transexuais e travestis trabalham na prostituição, vivem uma vida da noite. Então, eu sou uma exceção. Então, a minha experiência é marcada também por ser uma exceção. Então, eu acho que muito dessa questão de eu viver no sigilo, dos caras terem medo de me assumir, é porque as pessoas me conhecem, sabe? E eu não sou essa pessoa que vou ter um relacionamento com um cara e ninguém vai saber quem é ele, sabe? Isso nem passa na minha cabeça. Tipo, eu pego um cara, todas as minhas amigas sabem quem é, entendeu? Eu vou pra cara. Vou pra... Ai, só as emocionadas online. Não, nem emocionada, não. É mais no sentido de, tipo, eu acho que publicidade não, é publicizar uma vida afetiva, assim, sabe? Então, tipo, eu pego um cara, todo mundo sabe quem é. Eu vou pra cara, tipo assim, aquele sexo casual. Eu vou pra transar na casa de um cara, 3 amigas sabem quem é, sabe o Instagram, te mando foto. Então é uma coisa assim de que e isso bate com a expectativa que eles têm da minha existência, sabe? Quando eles veem que eu sou uma mulher que trabalha, que, enfim, que ocupa espaços, que faço faculdade, infelizmente ainda, que ocupa espaços, que vou para lugares, que viajo, que faço as minhas coisas. Não que mulheres transexuais e travestis não façam isso, mas a grande maioria ainda está nessa ideia da noite, da rua e da prostituição, infelizmente, né? Então eu tenho acesso a tipo de coisas, a tipos de debates, a tipos de também de consciência social que faz os caras ficarem completamente assustados, assim. Mas eu acho que é isso, assim, é uma dimensão da nossa vida, essa vida de se relacionar com uma pessoa que é muito complicada, né? É complicada por si só, né? Tirando todas essas questões que perpassam a vida de todos nós e de todas nós, mas é isso, sei lá. Eu tô num momento que eu fico pensando assim, eu tô mais focada no meu trabalho, em projetos pessoais, e crescer enquanto pessoa, sabe? Do que nessa pira de tipo de ter um relacionamento, de ficar com o cara e do cara não me aceitar. Gente, e aí eu queria ouvir vocês, agora pensando no tudo que a gente falou sobre isso, na questão do fetiche, né? Isso surgiu aí em várias falas. E como é que é lidar com esse fetiche, né? Porque, assim, eu tenho até uma brincadeira que quando eu chamo as minhas amigas, alguém me chama de sapatão, eu falo que eu sou sapatão, as pessoas estranham, né? As pessoas não gostam. As pessoas falam assim, não, você não é sapatão, porque, né? Você é lésbica, fala que é lésbica, sapatão é uma palavra tão feia. E aí eu brinco, né? Que lésbica é aba de vídeo pornô na internet. Eu brinco com isso porque, assim, a questão do fetiche entre sexo de duas mulheres, com duas mulheres, né? É muito grande mesmo. A ponto de, assim, já ter acontecido comigo de eu estar beijando uma outra menina num bar e o cara simplesmente virar pra gente e falar assim, eu posso participar do beijo de vocês? E eu fiquei assim, cara, o que leva a pessoa a achar que que você tá beijando outra pessoa e aí do nada, tipo assim, oi, tudo bem? Posso beijar vocês também? E aí, só que aí quando você entra, né, em site pornô, todo mundo aqui já é adulto e eu tenho certeza que todo mundo já que tá ouvindo também já entrou em site pornô, já viu alguma coisa. E você vai pro pornô lésbico, você vê que, cara, aquilo não é um pornô eu sempre converso isso com a minha esposa e com as minhas amigas.
principalmente as que são lésbicas, né? Que aquele pornô ele não é feito para ser consumido por mulheres, lésbicas, porque você é lésbica, você olha aquele pornô e você fala assim, porra, cara, então a gente não transa assim, né? A gente não tá andando e tem, sei lá, um step-on na minha bolsa, eu tiro meu step-on e boto e começo a fuder a pessoa, ou sei lá, pego o primeiro objeto pontiagudo, ou tem uma unha de 10 centímetros e vou pegar e vou, enfim, enfiar Pô, não, né? Então, assim, eu percebo que o pornô lésbico ele é feito para homem consumir, né? E isso acaba gerando um fetiche muito grande nessa questão de duas mulheres se beijando, duas mulheres transando. E assim, aí vai de duas em uma, né? Por exemplo, tem o cara que tem o fetiche em transar comigo e com a pessoa que está comigo, e tem aquele cara que tem o fetiche em ser o meu primeiro, né? Ser o cara que vai chegar e vai falar assim, a Alissa vai transar comigo e aí ela vai deixar de ser lésbica, ela vai agora gostar muito de transar com homens, sabe? E eu vejo que muito desse fetiche assim, incentivado pela indústria pornô. Porque se você for pegar, faça um dia isso, gente, é uma pesquisa de antropologia. Entra num site de pornô e veja os filmes lésbicos, né? Ou então, os vídeos lésbicos. Ou então, por exemplo, um outro filme que todo mundo achou maravilhoso, que eu achei uma grande bobagem, vou falar meio, que foi Azul é a Cor Mais Quente. Eu achei aquele filme uma grande bobagem, eu achei aquele filme péssimo, eu detesto esse filme, mas as pessoas vão falar com esse filme comigo, eu já me irrito, porque, tipo assim, as pessoas ficam, nossa, esse filme é tão artístico, é tão poético, as cenas de sexo são maravilhosas. Gente, vocês vão pra cena de sexo, as meninas parecem que saíram do Circo de Soleil, cara, que as meninas tá uma com a perna aqui, ó, a outra tá com a perna em 90 graus, aí a outra dá um salto mortal e faz isso. E assim, essas produções audiovisuais, ela contribuem para mostrar uma questão de um sexo que não existe, né? Um sexo que realmente não existe. As pessoas realmente acreditam que toda vez que duas mulheres transam, elas precisam usar brinquedos eróticos ou elas fazem posições muito bizarras. E isso acaba causando um fetiche, né, nas pessoas, principalmente aí eu digo nos homens cis, pela questão do falo, né, de tipo assim, mesmo elas sendo lésbicas, elas precisam de sempre ter um falo ou uma figura que lembra um falo para que ocorra a penetração. E é tão grande o fetiche a ponto de vários... Gente, sério, eu não consigo... São mais de 10 pessoas. Virem me perguntar assim, sem contexto, não é tipo assim, eu tô conversando de sexo com alguém, tipo, sem contexto, a pessoa pergunta assim, Alissa, mas como é que lésbicas transam? Como é que é o sexo lésbico? E eu fico assim, gente, vocês perguntam isso pra uma pessoa heterossexual, como é que ela transa? Então, é muito complicado, sabe? Essa questão do também... sabe, eu gosto de ver e eu aceito, mas você aceita entre aspas, né? Eu respeito. Mas às vezes você respeita ou você tem fetiche? Aí eu queria ouvir de vocês sobre essa questão do fetiche, da homoafetividade, ou do fetiche, enfim, né? Dos mais diversos fetiches que às vezes a própria indústria que nos condena tanto também cria sobre os nossos corpos. Cara, então, como eu me relaciono com homens também, quando eu tô com um cara e digo pra ele que eu sou bissexual, nossa, ele fica encantado, ele fica passado, ele jura que nossa próxima transa vai ter uma mina no meio, assim, talvez duas, sabe? É meio constrangedor, às vezes, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, de jeito nenhum. E eu sou adepta desse lance dos aplicativos, né, e tal, de pegação, não sei o quê. Estou em todos. E aí fica, não sei qual que fica, não sei se é o Bumble, que fica descrito a tua sexualidade. Eu não sei se é o Tinder ou se é o Bumble, não lembro. Mas fica ali descrito, e aí os caras, quando dão um match comigo, já vêm perguntando e tal, se eu vou ter uma amiga, se eu vou incluí-la e tal. Enfim, não tem absolutamente nada a ver. Mas eu acho que as pessoas bissexuais, mas principalmente as mulheres bissexuais, passam aí por um processo de fetização dupla, assim. E aí, quando se é uma mulher negra bissexual, enfim, é um combo, né, do fetiche. Eu acho que, tipo assim, no sentido de... Eu acho que é muito doido se a gente parar pra pensar. Sim, eu tenho a teoria que quase todo homem hétero já comeu uma travesti na vida. Ou foi comido por uma, né? E é muito doido, porque a gente não sabe, né? As pessoas do nosso ciclo social e tal. Porque isso é um grande
tabu e principalmente um grande fetiche. E a gente tem a ideia de que fetiche é uma coisa que a gente guarda entre quatro paredes, né? Então, assim, quantas vezes eu já saí com um cara e eu percebi ali no momento que eu tava sendo um grande fetiche, sabe? É muito doido, não tanto o que se faz, mas o que se fala antes, depois e durante, sabe? Essa projeção de que eu, porque eu sou uma mulher trans ou travesti, eu vou desempenhar um grande papel e vou fazer grandes peripécias, sendo que eu sou mal alcançada, sabe? Então, sei lá, e aí você vê que o cara, enfim, é um jeito de falar, um jeito de se comunicar, um jeito de projetar o tesão que ele tem, que você tá vendo ali na cara que é um fetiche, sabe? Que é também uma curiosidade, também uma forma dele explorar um lado dele que ele não quer contar para os amigos dele, para a família dele, de forma alguma, mas que ele está vivendo ali com alguém. Óbvio que nem todas as experiências são assim, mas a esmagadora maioria, sabe? Como a Gabi disse, eu também sou adepta dos aplicativos e Mona, assim, é uma coisa doida, assim, os caras são doidos. Tem vezes que eu até desisto, assim, da conversa, por esse tipo de coisa mesmo, que essas perguntas extremamente invasivas, essa curiosidade sobre o corpo do outro, sabe? E sobre a forma como a gente faz, enfim, as nossas, sei lá, é uma doideira, uma coisa muito doida que eu fico extremamente constrangida, eu não consigo nem ficar revoltada, sabe? Eu fico mais, infelizmente, oprimida, sabe? Assim, eu acho que essa é a melhor palavra. Quando você cada vez mais sai menos com as pessoas, porque você tem tanta experiência ruim que tu fica tipo assim, é melhor ficar em casa, entendeu? Comendo japonês, ficando de boa, do que sendo fetichizada por um cara escroto. Gente, olha só, posso fazer uma sua pergunta? Porque eu fiquei muito interessado, assim, com uma coisa. Até voltando com essa questão do filme pornô, enfim, de toda uma indústria que torna mulheres lésbicas, bis, travestis, enquanto única e exclusivamente um objeto sexual, né? Que não tem sentimento e não tem vida fora disso. E isso é tão forte, assim, quanto formação sexual da maior parte da população, que eu acho que impacta até nesses relacionamentos, assim. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, assim, até para vocês explorarem um pouco mais, já que vocês falaram dos aplicativos, dessas formas de relacionamento, de que forma é essa experiência que várias dessas pessoas têm de colonização mesmo da mente, sabe, assim, educação sexual através de filme pornô, eles transferem para vocês e lhe transformando enquanto fetiche, enquanto isso impacta a vida de vocês, traz sofrimento, traz vários cerceamentos, né, também. Eu queria ouvir um pouco mais, porque eu estou achando muito interessante, assim, muito mesmo. Eu vou fazer um comentário rápido e muito, muito pessoal, assim. Eu, na minha vida, né, eu tenho 25 anos, mas, assim, na minha vida até agora, eu me relacionei muito mais vezes com homens, né? Tanto em termos afetivos, sexuais, do que com mulheres. Eu compartilhei com vocês que é um negócio relativamente recente, de coisa de 2, 3 anos. Essa coisa de confirmar para mim mesma e para o mundo que eu sou uma pessoa bissexual, e entender que seria absolutamente normal conviver com essa ideia, né? E aí eu consigo perceber, não sei se isso vai mudar um dia, que as formas com que eu me relaciono, e eu tô falando muito do ponto de vista afetivo sexual, assim, de tratamento e tudo mais. Eu acho que realmente não sei se isso vai mudar no futuro, mas eu me relaciono de forma muito diferente com homens e com mulheres. Não quer dizer que o interesse é diferente, mas a forma de eu me relacionar é muito diferente, assim. Gente, eu tô me controlando para não ser muito, não me expor muito, assim. Mas eu percebo, por exemplo, que com homens a tendência é eu me colocar no lugar de certa subalternidade, sabe? De certa submissão. Enquanto com mulheres eu cresço muito mais com as mulheres, assim. Sinto muito mais à vontade, me sinto muito mais igual, assim, quando me relaciono com mulheres. E aí não tem nada a ver com o que as pessoas com quem eu me relaciono fazem na vida, com escolaridade, profissão, grana, não é nada disso. Mas eu sempre não, mas boa parte das vezes em que eu estou me relacionando com homens, eu sinto que eu sou menor do que eles, assim.
E isso, óbvio, que acaba se refletindo também no sexo, no toque, no beijo, no abraço, em tudo, né? Então, eu percebo muito, são duas formas diferentes de agir, de se relacionar, apesar do interesse ser o mesmo, assim. E aí eu tomo muito um cuidado quando eu estou me relacionando com mulheres, de eu não reproduzir com elas certas violências que eu vivi com homens. Não sei se eu estou me fazendo entender. E violência, eu felizmente nunca fui abusada, nunca passei nenhuma situação assim violenta junto com um homem, termos sexuais afetivos. Eu felizmente não tenho nenhuma história ruim para contar, assim. Isso é uma dádiva, gente, porque não tem uma mulher heterossexual ou bissexual, né, que se relaciona com homens, tanto cis quanto trans, que não tenham passado por várias violências, assim, mas eu realmente não sofri nada desse gênero, assim. Então, mas mesmo assim tem microviolências, né, tem pequenas violências que não se restringem só a sexo, às vezes no tratamento, na forma de falar, de se reportar com alguém. Então, eu, quando estou me relacionando com mulheres, eu faço um esforço muito grande para não reproduzir certas violências que eu aprendi com homens. Assim, eu aprendi vendo minha mãe, minhas tias, minha avó se relacionarem com homens. Então, esse é um cuidado que eu tento ter, já que eu tenho uma experiência muito maior me relacionando com homens, assim. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu me sinto muito mais à vontade quando eu estou me relacionando com homens, me sinto muito mais experiente, muito mais safa, apta e tudo mais, enquanto com mulheres eu baixo a guarda um pouco, ainda me sinto aprendiz, assim. E faço todo esse esforço mesmo para não reproduzir essas violências, né? Não ser escrota, não ser grosseira, não ser violenta mesmo, sabe? Não só em termos sexuais, mas também do tratamento cotidiano, assim, do afeto cotidiano. Então o negócio fica sempre muito no meu consciente, assim, quando eu estou me relacionando com mulheres, ter esse cuidado. Bom, gente, o papo tá muito bom mesmo. Eu queria ficar aqui mais 2 horas. Eu já tô indicando aqui, acho que a gente precisa de um segundo episódio desse, quem sabe, joguei no ar. Mas agora a gente vai finalizar com o Pega Visão. Vou quebrar o protocolo novo, o Felipe vai me matar, mas eu também queria indicar uns filmes. Na verdade, é o meu momento de brilhar, porque, gente, eu tô há 2 meses só vendo filmes com protagonistas lésbicas. Então, assim, eu quero compartilhar com o mundo, porque muitas vezes as meninas não sabem que existe filmes com protagonistas, tantos filmes com protagonistas lésbicas. Então, eu vou indicar 2 que me marcaram, porque eu vi vários, mas 2 me marcaram muito. O primeiro é Retratos de uma Jovem em Chamas, é um filme francês que conta a história de uma moça que encontra uma menina que vai fazer uma fotografia dela em Paris, no século XVIII, e as duas acabam descobrindo que a afetividade que elas têm é muito além da amizade ou do afeto, vamos dizer, do carinho inocente, né? Então esse filme é muito bom. Eu vi esse filme assim, sem tá esperando nada, e até hoje é um dos meus filmes favoritos de verdade. E o segundo filme que eu queria indicar é o filme, se eu não me engano, finlandês, que é Kiss Me. Também é a história de de um casal de mulheres, uma bissexual e a outra lésbica, que vão se encontrar e vai surgir ali alguma coisa entre elas, porém uma delas está com o casamento marcado. Então esses 2 filmes ficam assim como de super dica. Eu acho que todo mundo, principalmente quem é lésbica, tem que ver, entendeu? Pra gente entender que tem como abordarem a nossa narrativa sem ser daquela forma tradicional, engessada, que uma sofre. Existe uma forma muito sensível, e é importante dizer que os 2 filmes são dirigidos e escritos por mulheres, porque agora sempre que eu vou ver filmes com protagonistas lésbicas, eu procuro se eles são dirigidos e escritos por mulheres, porque isso faz toda a diferença no filme, né? Como eu já falei, mal do azul é a cor mais quente. Então eu queria que a Gabi desse aí uma super dica pra gente, e os meninos também, se ficarem à vontade, porque eu acho que esse episódio tá muito especial.
Então, eu fiquei pensando aqui, eu venho de um batidão aí de trampo, de pesquisa muito forte, assim, então eu assisti pouca coisa. Mas eu estou sempre escutando muita música, escutando qualquer coisa, né? Tanto música quanto podcast. E aí eu queria indicar, não sei se vocês já ouviram e assistiram, que na verdade é um vídeo, que é uma delícia, que é da Ludmilla com a Glória Groove, as duas cantando juntas, um projeto chamado, acho que é Lud Session, que é uma produção que a Ludmilla todo mundo sabe quem é, né, gente? Pelo amor de Deus. A Ludmilla monta, ela sempre chama um cantor, um artista para cantar com ela, e é sempre muito gostoso, e aí ela lançou, não sei exatamente quanto tempo tem isso, mas eu fiquei sabendo na semana passada e estou ouvindo sem parar. Tem coisa de 10 minutos e as duas cantando juntas algumas musiquinhas e é uma delícia, gente, é muito bom. Eu adoro a Ludmilla, ela é vacilona, de vez em quando a gente sabe, mas esse vídeo dela com a Glória Groove e o EP dela de pagode, gente, esquece. Muito bom, é o que eu recomendo. Esse vídeo é de um tudo, realmente. É tudo. Caramba. Amiga, não dá. Elas entregam muito, e são Entregam LGBTs, né? Aí o link da louca. Eu amo. Então, eu tenho indicação de uma série super legal, chamada Manhãs de Setembro, estrelada pela maravilhosa, incrível, perfeitona Lineker, que é uma travesti de respeito, aquelas, né? E, enfim, é muito tudo, porque traz uma narrativa humanizada sobre essa experiência de viver uma travestilidade, uma transexualidade com outras pessoas que fazem parte da sua família, que fizeram parte da sua história há um tempo atrás, enfim. E é uma narrativa diferente dessa já posta, já batida de prostituição, de sofrimento na rua, enfim. Uma visão legal e um trabalho novo, assim, bem feito. Assistam. Então, gente, assim, eu adoro ver filme LGBT, é uma coisa assim que eu vejo muito. Geralmente eu frequento o festival de filmes gays LGBTs, eu acho que até eles mudaram o nome, aqui do Rio de Janeiro, né, que acontece em vários cinemas de rua, eu vou também. E aí eu tenho um filme que eu acho, assim, esse filme é muito legal e eu acho que é mais interessante porque ele traz um lugar extremamente em diálogo com a nossa temporada grande, né, do podcast. O nome do filme se chama Os Iniciados. Ele é uma produção sul-africana que ele vai tratar de um ritual de passagem da adolescência para a vida adulta dos homens negros de uma etnia que é uma etnia muito importante, assim, da África Austral, né? O Nelson Mandela fazia parte da etnia, assim, só para vocês terem uma ideia da importância dessa etnia. E aí, dentro desse ritual de passagem, o personagem principal ele se descobre gay, né? Dentro desse ritual. E aí o filme vai lidando um pouco sobre essa sexualidade, como que você tem uma heteronormatividade imposta, como que você lida com questões da tradição, da sua etnia, desses rituais. É muito bom o filme, é muito legal. É a minha dica. Bom, gente, então, já que a gente está indicando coisa aqui, eu vou indicar um filme que pode parecer batido, né, que a maioria das pessoas já viram, mas que me bateu na época de uma forma muito... Enfim, é o primeiro filme LGBT que eu já tinha visto, eu acho que todo mundo viu também lá quando passava, sei lá, na sessão da tarde, né, foi o Segredo de Brokeback Mountain, né, que eu acho que todo mundo já... Mas não passava na sessão da tarde não, amiga. Passava depois do Jornal da Globo, amigo, de madrugada. Passou sim, que Amigo, você tá doida? Várias cenas com os bofs se pegando horrores. Tem como. Amiga, mas passou. Não passou, amiga, você tá viajando. Mas enfim, de qualquer forma. Não, amiga, passou. Não passou. Sessão da tarde, tá doida, Mona? O primeiro filme LGBT que eu vi, então, foi o Segredo de Brokeback Mountain, que acho que a maioria das pessoas aqui conhece, que é um filme de 2005, eu acho, né? É um filme que me chocou muito quando eu vi, né? Tipo, porque, né? 2 cowboys heteronormativos, né? Se amando, só que sendo aquela coisa enrustida, aquela coisa toda. E o final do filme trazendo aquela mensagem, tipo... Assumam gays, porque você não vai querer levar essa dor pro resto da vida, né? De perder um ente de uma pessoa que você amou, porque você não foi corajoso bastante para viver com ela. Então eu lembro que foi um baque total, né? Mas eu sempre precisei, assim, de um filme que cruzasse
mesclasse, né, a questão da sexualidade, né, com a questão da negritude, né, da questão racial. E eu lembro que quando eu fui ver o filme Moonlight, esse filme bateu em mim de uma forma assim e o filme é muito legal porque tipo a sexualidade tá ali, mas é engraçado, né, como tem a questão da construção da masculinidade, a construção da sexualidade, né? E isso tudo tá junto, não tá separado, entendeu? Tipo, então foi o filme mais sensível que eu vi, que acompanhou a vida de um menino, depois um adolescente, depois um homem gostoso, maravilhoso, adulto, né? E tipo, eu fiquei chocado, porque quando a gente via o processo todo, o Chiron, né? Eu esqueci o nome dele, ele nunca deixou de ser quem ele é, né? E o outro que ele gostava percebeu isso pelo olhar dele, né? Tipo, por mais que ele fosse bombado, ele se enquadrou, se encapsulou naquela heteronormatividade que era compulsória, ele nunca deixou de ser quem ele era e de gostar quem ele gostava. Então, tipo, o filme me bateu de uma forma porque é muito difícil a gente falar da sexualidade de um garoto negro, né? Então, tipo, esse filme foi muito importante para mim. O Brokeback Mountain tem sua importância também, mas esse filme me bateu de uma forma que, assim, foi um suspiro muito grande de representatividade. A Alissa também está procurando agora essa representatividade. Ela falou, criticou o Azul com Mais Quente, que eu também tinha visto. Então, esse filme foi para mim um grande baque e eu recomendo para todo mundo, por mais que eu acho que todo mundo já tenha visto. Mas recomendo para que revejam nesse olhar que é mais sensível, né, digamos assim. E é isso. Fala aí, Lissa. Bom, gente, então acho que é isso. Eu acho que, assim, foi um dos episódios que todos os episódios são sempre muito especiais para mim, mas esse episódio, assim, eu fiquei muito grata de estar aqui participando, trocando essa ideia com vocês, porque é algo muito, muito raro para mim ter um espaço para falar sobre sexualidade, de verdade, sobre a minha sexualidade, né? Eu sempre estive no movimento negro, sempre não, né? Mas quando entrei na faculdade, sempre estive em várias formas de movimento negro, e eu sempre reclamo disso, eu acho que eu já falei isso aqui no podcast, que não tem espaço para discutir sexualidade, gênero dentro do movimento negro, né? Eu acho que ainda é um espaço muito homofóbico, muito transfóbico, muito, enfim, várias coisas, vários preconceitos, né? Então eu fico muito feliz de estar podendo falar disso, de estar com pessoas tão especiais, pessoas que me agregaram muito nesse tempo que a gente teve de conversa agora. E só queria agradecer muito ao podcast por dar esse espaço para a gente, aos meus companheiros, a Gabi, a Cauane, a todo mundo que, enfim, comprou essa ideia que eu tive. A gente teve coletivamente, né, de uma hora para outra. Aí eu queria que a Cauane e a Gabi se despedissem e dizer que eu estou muito grata de vocês terem topado esse projeto com a gente. Bom, então eu vou dar tchau, agradecer a vocês o convite. Para mim foi uma grande sessão de terapia ainda, assim, rememorar certas coisas, pensar nessas múltiplas identidades, né, que a gente carrega. Agradecer mesmo o espaço, adorei. E é isso, me contem por aí, gente. Estou no Facebook, no Instagram, no Tinder, no Bumble, todos os lugares. É só me procurar o que vocês acham. Obrigada mesmo, gente. Um beijo em vocês. Oi. Eu acho que esses momentos que a gente faz essa troca, né? Essa conexão com outras pessoas LGBTs que são negras é muito importante, porque a gente sabe muito bem que as nossas vivências e as nossas percepções enfim, da maneira como a gente vive a nossa vida, ela é muito singular, né? Por isso que eu acho que é muito importante esses momentos que proporcionam coragem, né? Para a gente conseguir, enfim, lidar com as nossas questões de uma maneira natural e menos, sei lá, polêmica, não sei. Mas, enfim, muito obrigada, gente, pelo convite. Foi ótimo conversar com vocês. E é isso, beijos.